Bom dia, tudo bem? Vamos continuar nossa leitura? Hoje, Salmos 10. Antes da gente chegar em Salmo 10, eu queria só fazer uma pequena observação daquilo que nós já lemos. Por quê? Quando nós analisamos o Salmo 1 até o Salmo 9, é a construção de um relacionamento. E é algo tão perfeito que vai crescendo, salmo a salmo, que quando nós saímos do Salmo 1, aonde Deus propõe a Davi uma troca, uma substituição das influências de Davi pela influência que Deus faz sobre as nossas vidas através da leitura e da meditação. E o resultado Deus apresenta: darmos frutos no tempo certo, em todo lugar. Diante disso, a gente vem agora, Davi, ele vem construindo, ele vem crescendo no relacionamento com o Senhor. Ele se separa daquelas pessoas que não querem andar com Deus, ele se posiciona, ele aprende a fazer sacrifício de justiça, e aí ele aprende a resolver questões internas, questões externas, e por fim, quando chegamos no Salmo 9, Davi ele está praticando ações de graça por tudo aquilo que Deus fez na vida de Davi. Perceba que os salmos vão até os 150, nós sabemos, mas poderia perfeitamente acabar no Salmo 9 e seria uma bênção para nós. E se nós não tivéssemos do 10 em diante, poderíamos até perguntar o que seria possível se colocar nessa sequência, porque a história terminou. E aí agora a gente vem para o Salmo 10, que é o Salmo de hoje, e a gente fala, puxa, gera até uma curiosidade. O que colocar agora, a partir desse momento, quando o Salmo 9 encerra a história desse relacionamento com tanta perfeição? E a gente chega então nos Salmos de hoje. Eu vou ler para vocês. Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Perceba que esse texto nos chama a atenção. Davi termina o 9 praticando ações de graça pelo relacionamento, e o 10 parece que não tem nada a ver com a história. Deus está longe, Deus não está conversando, falando, Deus está escondido quando as pessoas mais precisam dele. E o texto continua e fala assim: com arrogância os ímpios perseguem os pobres e sejam presas nas tramas que urdigam. O perverso se gloria na cobiça da sua alma. O avarento maldiz ao Senhor. O perverso na sua soberba. Perceba o texto agora. Ele começa a falar de uma porção de pessoas, dos arrogantes, do perverso, do maldizente, do avarento. E ele continua dizendo que todas essas pessoas, parece que nem o mal acontece sobre eles. Eles estão vivendo, fazem mal a um monte de gente e com eles o mal jamais acontece. E aonde está Deus? Foi o primeiro texto. Ele continua e o tempo inteiro fala assim, que essas pessoas, no íntimo, eles dizem assim: jamais serei abalado, nenhum mal me sobrevirá. A boca deles está cheia de maldição, de engano, de opressão. Debaixo da língua eles têm insulto, têm iniquidade. Eles trucidam o inocente. Nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Eles estão de emboscada. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá jamais isso. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão. Por que razão despreza o ímpio a Deus? Então ele vem continuando. E a gente percebe agora, na continuação desse texto, algo interessante. Davi até o 9 constrói um relacionamento com Deus, parece que está tudo perfeito. Só que aqui agora é como se Davi olhasse para o mundo. Davi resolveu as suas questões, mas ele agora olha para o mundo e ele vê a maldade do mundo. Ele vê a enfermidade, ele vê que pessoas más fazem cada vez mais maldade no mundo. E o mundo então se torna mal. E aí é como se Davi olhasse para Deus, olhasse para o mundo, e a gente tem esse triângulo. Davi, o mundo, mal, e Deus. E Davi olha para essa situação e fala: e aí? Agora a gente se lembra dos discípulos. Os discípulos, certa vez andando com Jesus, os discípulos estavam com desejo. Jesus estava dizendo: olha, eu vou para o Pai, eu vou subir para o meu Pai. E os discípulos andando juntos falaram: olha, esse mundo está muito mal. É o tempo inteiro conflito, confusão, as pessoas nos cercando, nos oprimindo. E aí surgiu aquele desejo: Senhor,
que nós possamos ir contigo. E Jesus então responde, fala, não, vou pedir ao Pai que mantenha vocês nessa terra, mas que livre vocês do mal. Jesus estava dizendo que não, eu não quero tirar vocês dessa terra. E é aqui, é esse ponto que a gente precisa responder. Assim como Davi, assim como os discípulos, por quê? No mundo mal, quando nós temos relacionamento com Deus, nós permanecemos nesse mundo. Pense comigo que nós poderíamos perfeitamente sermos arrebatados, sermos levados para Deus, Deus nos livrar do mal, nos retirando dessa terra ou mudando a terra, algo nesse sentido. Por que Deus? E essa é uma pergunta que nós temos que responder, que você tem que responder. Por que Deus inicia um relacionamento conosco e quando parece que tudo está bem, percebemos toda a maldade do mundo e Ele não nos tira do mundo. Muito pelo contrário, Ele quer que a gente permaneça no mundo. Porque no mundo mal, Ele nos separa, Ele nos santifica, Ele nos purifica, mas nos mantém dentro desse mundo mal. Por que Ele faz isso? E agora eu vou precisar ler um outro texto com vocês. Estamos lendo Salmos, mas para entender isso, eu vou lá em Êxodo e vou ler um texto para vocês. Em Êxodo fala o seguinte, Êxodo 3, capítulo 7. Disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo. O que Davi estava querendo dizer? Essas pessoas más, causando todo tipo de problema, de contenda e de confusão que habitam no mundo, estão fazendo com que milhares e milhares de pessoas sofram nesse mundo. Tem milhares de pessoas sofrendo, clamando a um Deus que talvez nem conheçam, em desespero e angústia. E tudo isso Davi já conheceu um dia. Agora aqui tem um mundo que passa por esses problemas, que individualmente cada um de nós passou. E olha o que disse aqui, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento do povo, o Senhor falando. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, fazê-lo subir para uma terra boa. Pois, o verso 9, Êxodo 3, verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. 3, verso 10. Vem agora, e eu te enviarei para que tires o meu povo da terra do Egito. Sabe por que esse mundo mal permanece? E o Senhor, quando constrói um relacionamento conosco, não nos tira dele, para que, em vez de nós sairmos do mundo, nós possamos ser instrumento de Deus nesse mundo, para aliviar o sofrimento de milhares e milhares de pessoas que estão passando por todo tipo de problemas que um dia nós passamos. O próprio Paulo fala sobre isso, que tudo aquilo que nós passamos e sofremos foi para que um dia nós possamos ajudar outras pessoas a passar por aquilo e vencer aquilo que um dia nós também passamos. Deus não nos tira do mundo, Ele nos apresenta, o mundo é mau, Ele fala realmente, o mundo é mau. Aqui no 10, Davi está apresentando toda a maldade desse mundo, Deus não nos tira. E agora ele fala, ei, vamos comigo buscar essas pessoas, porque eu ouvi o sofrimento delas. É por isso que lá na frente, Paulo vai dizer o seguinte, aqueles que Deus predestinou, também chamou. Aqueles que Ele chamou, também justificou. E aqueles que Ele justificou, também glorificou. Diante disso, o Senhor tem um convite para cada um de nós. Nos permitirmos sermos instrumentos de Deus nessa terra. E esse é o convite de Deus para você hoje. Se permita ser instrumento. Essa é a verdadeira vida. É aqui que a gente vai conhecer o Senhor em toda a sua plenitude. Quando o Senhor, contigo, puder livrar todos aqueles do sofrimento nessa terra, você é um instrumento de Deus para isso. Deus abençoe. Tenha um excelente dia.